Bom estarmos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor. E eu estou muito feliz porque neste momento também a minha mãe, Dona Marfa, está assistindo o culto conosco lá em Esvir, Rio Grande do Sul. Minha irmã Magda, meu irmão Max, talvez a Luana, não sei, o Tonho, meu cunhado. Então todos os meus familiares que estão assistindo o culto aí, cultuando conosco, né? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente. Agora há pouco o irmão Lucas orou pela mãe, e eu vou orar novamente agora, porque ela ainda não estava assistindo, estava a caminho lá. E então nós vamos orar agora por ela mais uma vez, e também vamos orar pedindo a bênção de Deus para a mensagem, para a ministração. Enquanto estivermos orando, peça para que o Espírito Santo fale com você. É tão bom a gente ter a experiência de dizer, eu pedi ao Espírito Santo e Ele me deu uma palavra rema, algo que veio ao encontro de algo que eu estava desejando. Não é exatamente desejando ouvir, mas uma resposta a uma indagação às vezes. Então, ore e peça ao Espírito Santo para estar falando ao seu espírito nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te adorar na beleza da tua santidade. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor livremente. Quero te agradecer por cada discípulo, cada ovelha que está cultuando ao Senhor, está aqui no templo, está na sua casa. Quero te agradecer pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, sobrinhos que estão também assistindo ou cultuando ao Senhor neste momento. E a minha oração, ó Deus querido, mais uma vez pela minha mãe, é para que o Senhor venha, ó Deus querido, tirar essas dores, ó Deus querido, que ela sente, curá-la de toda enfermidade. A tua palavra diz que Jesus, Ele já carregou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Então toma essas dores, Pai querido, crava lá na cruz do Calvário, ó Pai. Também revela o teu grande amor, o teu poder, ó Deus querido, nessa noite, a cada um, ou que seja hoje, ou qualquer dia que estiver ouvindo essa mensagem, lendo, ó Pai querido, que o Senhor venha falar ao espírito de cada um, derrama da graça, derrama do teu sobrenatural, Pai. Nós precisamos sempre ouvir a tua voz, Pai. Nós cremos na tua palavra, cremos que o Senhor é o Deus vivo e que se relaciona. Por isso nessa noite, usa, meu Pai querido, na unção, no poder do teu Espírito, falando, ó Deus querido, aquilo que cada um de nós realmente necessita ouvir, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Não desperdice sua chance. Fala para a pessoa ao seu lado. Isso, não desperdice sua chance, é o título da nossa mensagem. Ou não desperdice sua oportunidade. E o texto base está em Lucas 17, verso 32, que diz assim: lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. E numa outra versão diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Uma frase dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele fala para nós nos recordarmos do que aconteceu com esta mulher, que nem tem o nome dela na Bíblia, mas era a esposa de um homem chamado Ló. Jesus, Ele advertia, no contexto anterior e posterior, estava falando sobre o arrebatamento da igreja, e Ele advertia, lembrando dos juízos de Deus. Ele fala da sua segunda vinda, que a sua segunda vinda, ela será como nos dias de Noé. As pessoas estavam desapercebidas por causa do seu dia a dia, eles não perceberam que a pregação de Noé, que a construção da arca, o anúncio que viria o dilúvio, que o juízo de Deus viria sobre a terra. Então aqueles dias que eles trabalhavam, dia após dia, casavam, davam em casamento, era o seu dia a dia, até no instante em que Noé, sua família entraram na arca, e veio o dilúvio e matou todos os seres humanos, com exceção de Noé e a sua família. Depois de falar desse juízo, que foi global, ele falou de um outro juízo, que foi sobre a cidade de Sodoma, Gomorra
e também as cidades circunvizinhas. E aí, depois de falar desse juízo, então, que foram consumidas essas cidades, ele disse: lembre-se da mulher de Ló, ou lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Deus tem nos ministrado muito, desde janeiro praticamente, final de janeiro. Deus tem falado muito sobre o arrebatamento, sobre o juízo dele, sobre a visitação dele sobre o planeta Terra, através do juízo, e que nós precisamos estar preparados para o dia do arrebatamento, nos preparar para o nosso encontro com o Senhor, seja por arrebatamento, seja através da nossa morte. Quando Deus ministrou para mim no dia 23 de fevereiro, prepara o meu povo para se encontrar comigo, e eu perguntei como, o seu povo não está preparado, e ele disse: meu povo é muito apegado a esta vida, e tem muito medo da morte, a qual não precisa ser temida. A dor da morte é para aqueles que ficam enlutados, no caso quem parte com o Senhor. No texto aqui de Sodoma e Gomorra, 2 anjos tiraram Ló e sua família da sua casa, e então desceu fogo do céu, matando todas as pessoas, animais e a vegetação que havia naquele lugar. E Jesus então adverte: lembre-se do que aconteceu com Ló. Agora, qual a razão, ou qual o motivo que Jesus ele nos advertiu, que a gente não pode dizer que foi só para os discípulos que estavam lá, mas que ele nos advertiu para nós lembrarmos do que aconteceu com a mulher de Ló? Por que ele falou isso? O motivo é porque ela desperdiçou todas as chances, ela desperdiçou todas as oportunidades que ela teve, e não foram poucas, para que ela fosse salva, fosse uma mulher temente a Deus. Vejamos as oportunidades desperdiçadas por esta mulher, a mulher de Ló. Primeiro, Ló e sua família, eles tiveram as maiores oportunidades para serem apaixonados por Deus. Ló era sobrinho do patriarca Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus não mandou levar Ló, mas Ló foi na carona com ele, porque ele era órfão de pai, apesar de já ser casado. Então ele foi junto com Abraão, e durante todo o tempo em que ele conviveu junto, ele viu a intimidade que seu patriarca, que o seu tio, melhor dizendo, Abraão, tinha com Deus. Ele viu as promessas sendo ditas para o seu tio Abraão, ele, a sua esposa, as suas filhas. Então eles conviveram muito de perto, mas eles não aproveitaram essa oportunidade para desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus, principalmente a mulher de Ló e as suas 2 filhas. Todo o ambiente necessário para que eles pudessem ter experiências com Deus, para eles desenvolverem um relacionamento com Deus, eles tiveram, porque não foi uma semana, um mês, um ano, eles viveram por longos anos junto com Abraão. Durante a sua peregrinação, eles pegaram a bênção de Abraão, de uma promessa de enriquecimento, eles enriqueceram juntos, mas a mulher de Ló e as suas 2 filhas, elas não aproveitaram essa oportunidade para também se apaixonarem por Deus. Quantas pessoas, muitas vezes são até membros de igreja, ou então passam por alguma igreja e reclamam tanto de pessoas que deram um mau testemunho, e isso é uma desculpa para eles não frequentarem a igreja, é uma desculpa para eles não quererem ter um relacionamento com Deus. Eles não olham que, chutar um número aqui, 100 pessoas numa igreja, 3 ou 4 deram mau testemunho, e eles falaram que saíram por essas. Eles não aproveitaram para olhar o bom testemunho de 97% e se apegar a Deus. Na verdade, eles nunca se converteram, nunca tiveram o desejo de se converter ao Senhor. Assim aconteceu com a mulher de Ló. Tudo que era necessário
para que ela pudesse ter um relacionamento íntimo com Deus, ela tinha ao seu redor. Ela convivia com um homem justo, um homem que tratava bem todas as pessoas, que defendeu eles. Certa vez, quando a cidade onde eles moravam, nós vamos falar logo em seguida da cidade, foi invadida por outros reis, e eles foram levados cativos, Abraão reuniu um exército pessoal, e venceu os outros reis para resgatar, tão somente para resgatar Ló e sua família, e ela nunca viu que foi Deus que deu aquela vitória, foi Deus quem foi misericordioso com eles, e ela não entrou nesse relacionamento com Deus, então ela desperdiçou a oportunidade que ela teve. Qual foi a outra oportunidade que ela desperdiçou? Ela não abandonou as práticas pecaminosas quando saiu das cidades idólatras que Deus mandou Abraão sair. Veja o que diz o texto. Então Abraão partiu, ou Abrão que ainda era, perdão. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Está lá em Gênesis capítulo 12. Deus não mandou levar Ló, como eu falei agora, e sua família. Eles foram pela graça de Abraão. Deus deu uma ordem para Abraão: olha, sai de Ur dos caldeus, sai de Harã, porque são cidades idólatras, cidades do pecado, onde há idolatria, há promiscuidade. Está escrito que é uma consequência da idolatria, a promiscuidade. Mas tem muitas pessoas, como eu falei antes, que até frequentam uma igreja, alguma coisa, mas a promiscuidade, o mal, o pecado nunca sai de dentro dos seus corações. Abraão abandonou a idolatria, abandonou toda a prática de pecado que havia naquelas cidades, mas aquela mulher, ela continuou com as práticas que havia dentro dela. Ali estava a grande oportunidade para abandonar essas práticas, mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles retornaram para as suas práticas pecaminosas, ou no caso, a mulher de Ló, ela tinha essa oportunidade tremenda. Como eu falei em Romanos 1, 24 em diante, fala que a consequência da idolatria é a imoralidade sexual principalmente, e eles estavam nisso, eles estavam envolvidos, tanto que quando depois de muito tempo eles não conseguiam mais conviver junto por causa do rebanho, Abraão e Ló, Abraão deu a oportunidade de dizer: olha, vamos nos separar aqui para não ficar contendendo, vamos ter que arrumar mais pasto para o gado. E o que Ló e a sua mulher fizeram? Veja o que diz o texto da palavra aqui, ó. Assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e estabeleceu entre as cidades da planície. Agora presta atenção como que era o povo dessa cidade, o local do qual eles escolheram ir morar. Quando Deus nos tira do lamaçal do pecado, não é para nós voltarmos para o lamaçal do pecado, tomar um banho e voltar para a sujeira. Ele nos tira para ser um povo santo, seu, separado para si, como diz lá em 2 Pedro, nós que antes nem éramos povo, agora somos povo santo do Senhor. Olha como que era a cidade, o local, a população da qual Ló e sua esposa, não diz o texto, mas talvez ele conversou com ela, e eles chegaram a esse consenso de ir lá para aquele lugar. Olha como que era o povo de lá. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Como que era o povo? A Bíblia descreve aquela população. Eles eram extremamente perversos e viviam pecando contra o Senhor. Esse foi o lugar que eles escolheram morar. Depois de tantos anos, vendo Deus se manifestar para o seu tio, você acha que se eles desejassem de todo o seu coração, Deus não se manifestaria para eles? Se manifestaria. A Bíblia diz que eu sou achado por aqueles que me buscam. Busca o Senhor enquanto se pode achar, clame a Ele enquanto está perto. Então,
busca ao Senhor e você encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Todo aquele que clama, ele recebe a resposta. Mas principalmente a mulher de Ló, porque a Bíblia diz lá em Pedro, que ele era um homem justo e temente a Deus, e afligia a sua alma pela perversidade dessas pessoas. Então, eles escolheram ir morar no centro do pecado. Meus queridos, nós vimos num lugar onde a abundância de pecado é só se for para levar a palavra de Deus que pode transformar as pessoas, e não ir no antro de perdição para se lambuzar junto ao pecado daquelas pessoas. Então mais uma oportunidade desperdiçada por ela perdeu a chance de se apegar com Deus, de ser limpa de todo o pecado, e na primeira oportunidade que teve de voltar para uma cidade promíscua, eles escolheram ir morar naquela cidade promíscua. Eu fico imaginando as amizades que ela teve lá, o relacionamento que ela teve com aquelas pessoas, e como foi o envolvimento na prática pecaminosa com as pessoas daquele lugar. Quantas pessoas que estão ouvindo essa mensagem também têm o mesmo problema? Pode até muitas vezes fazer parte de uma igreja, como eu falei antes, mas nunca foram lavados de seus pecados, porque sempre são inclinados para o mal, sempre são inclinados para o pecado. Desperdiçam a oportunidade de suas vidas. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Colossenses 3, 5 e 6. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses desejos, desses pecados, que vem a ira de Deus. O que é que atrai a ira de Deus? Eu tenho falado, tem tempo que nós estamos vivendo um derramar de uma taça da ira de Deus, a maldade humana. Diz aqui que fiquem longe das coisas pecaminosas, faça morrer a natureza pecaminosa, ficam longe da imoralidade sexual, se afastem, porque é por essas coisas que vem a ira de Deus, por causa desse tipo de prática, e que veio a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra, da qual nós estamos falando, e vamos adentrar daqui um pouco. E a terceira oportunidade ou chance, e última, que posso dizer, que ela perdeu, foi a chance de salvar a sua vida, salvar a sua alma. A mulher de Ló perdeu sua última oportunidade quando ela olhou para trás. Gênesis capítulo 19 relata toda a história da qual Jesus disse: lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. O que aconteceu ali? Deus está virado. Deus julgou Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas por causa da imoralidade, por causa da maldade, e resolveu destruir completamente aquelas cidades. Só que Deus foi misericordioso, porque Abraão, seu grande amigo, Abraão, ele intercedeu, dizendo: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se houver 40, se houver 30, se houver 10, não. Aí ele foi misericordioso e mandou 2 anjos para a casa de Ló, para avisar eles. E os anjos, a Bíblia diz o relato bíblico, que ao anoitecer, mais ou menos neste horário, 6 horas da tarde, 6 e pouco, os 2 anjos chegaram na cidade, se encontraram com Ló, foram até a casa deles, e os anjos anunciaram: olha, Deus nos mandou aqui para destruir toda a cidade, só que Ele está dando uma chance para vocês. Peguem as coisas que vocês têm e saiam da cidade, vazem, em outras palavras, vazem da cidade, sejam rápidos. Deus vai destruir, vai descer fogo do céu e vai acabar com tudo aqui neste lugar. Mas diz a palavra de Deus que Ló, sua esposa e suas 2 filhas, eles demoraram a noite inteira,
E eu fiquei muitas vezes imaginando como que aconteceu essa cena, porque teve alguns outros acontecimentos ali, mas o que aconteceu lá dentro? Os anjos ali, ó, bora, meu filho, anda, é para pegar o que vocês conseguirem e sair, vai descer fogo do céu, vai destruir. Imagina se está com a notícia que vai incendiar a sua casa, você vai ficar preocupado lá dentro, o que você vai fazer dentro da sua casa? Mas se você tem tempo de tirar alguma coisa, você tira, né? Você começa com documentos, algumas coisas mais valiosas e tudo, e sai, principalmente a vida. Os anjos deram a oportunidade deles pegarem algumas coisas. Eu imagino que eles podiam ter pego uma carroça ou duas lá, enchido daquilo que eles mais tinham valor, as coisas mais sentimentais também, e ter dado tempo antes da meia-noite eles saírem da cidade e ir embora. Mas a Bíblia diz que eles ficaram enrolando. A Bíblia não usa a palavra enrolar nem embromar, eu que estou falando. Mas ficaram embromando, enrolando, vai de um lado, vai para o outro. Aquele apego demasiado a tudo que eles tinham. O apego demasiado àquela cidade, ao lugar que eles viviam, à tenda, à casa da qual eles moravam. Eles estavam apegados a tal ponto que eles não conseguiram nem juntar as coisas deles para saírem. E sabe o que aconteceu? Quando estava amanhecendo o dia, cerca de 12 horas depois dos anjos chegarem à sua casa, eles não tinham saído. O que foi necessário fazer? Chega aqui, Lucas, por favor. Lucas vai me ajudar aqui. Vou ser o anjo agora e o Lucas vai ser o Ló. Vem aqui. Os anjos pegaram eles pelas mãos, ó, literalmente puxaram eles para fora da cidade. Obrigado, Lucas. Eles tiveram que pegar eles pelas mãos, 2 anjos, 4 pessoas, cada um pegou 2 pessoas e arrastaram eles para fora, porque eles estavam demasiadamente apegados àquele lugar e às coisas que eles tinham. E quando eles estavam, olha como a misericórdia de Deus é grande, e quando eles estavam já fora da cidade, num lugar seguro, os anjos deram uma ordem dupla para eles, dizendo assim, ó, não parem e nem olhem para trás. Foi a ordem que os anjos deram. Quando os anjos voltam, a Bíblia diz que começou a cair fogo do céu e destruir aquelas cidades. E eu imagino eles andando apressado, né? Eu estou andando devagar para não sair da frente aqui da câmera, andando apressado e ouvindo aquele barulho, os estrondos atrás deles. E o que a mulher de Ló faz? Aquilo que os anjos falaram para ela não fazer. Eles disseram, não pare e nem olhem para trás. O que ela fez? Olhou para trás. E no momento que ela olhou para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Quantas oportunidades aquela mulher teve? E agora a oportunidade de salvar a sua vida, ela também desperdiçou, porque desobedeceu, olhando para trás, e foi transformada numa estátua de sal, e sua alma e o seu espírito estão até hoje no fogo do inferno, e um dia sairão de lá só para serem lançados no lago que arde em fogo e enxofre, onde também vão continuar sofrendo eternamente. Perdeu a última chance que havia para a vida deles. Perdeu, ela perdeu, não eles. E Jesus diz, lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. E o que Jesus falou logo em seguida, quando ele disse, lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló? Veja o texto aqui, ó. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo o cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro será deixado. Quanto apego a esta vida. Quantas coisas, em quantas coisas você é apegado, você que está nos assistindo. Jesus disse que quem é apegado demais, ele perde. O que aconteceu com aquela mulher? Ela perdeu.
Perdeu a última chance. Que tristeza, alguém desperdiçar todas as chances da salvação. E muitos estão perdendo, desperdiçando as oportunidades que eles têm também hoje em dia. Não imaginam que poderão morrer repentinamente, ou que o Senhor Jesus repentinamente vai buscar a sua noiva. Ficam protelando para se arrepender dos pecados, ficam protelando para abandonar a prática do pecado, ficam protelando para tomar uma decisão de fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Todo aquele que entra em aliança com o Senhor é salvo. É a Bíblia que nos dá essa certeza, é a Bíblia que nos dá essa garantia. Em todo o contexto que Jesus diz, lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló, ele está falando de juízo e de arrebatamento da sua noiva. Portanto, estejamos atentos, não desperdicemos as oportunidades, não desperdice a sua chance. Talvez alguém que esteja me ouvindo hoje, agora, seja a última chance da sua vida. Eu não estou desejando isso não, mas a palavra, ela voa, ela anda, e dezenas, centenas de pessoas estão ouvindo, e quando Deus manda falar algo, e você entende que é Deus falando, é porque você precisa se arrepender dos seus pecados. Amanhã pode ser tarde, hoje à noite pode ser tarde. A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje, é agora. Você não pode protelar algo tão importante para você. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló, alguém que desperdiçou todas as oportunidades, todas as chances que ela teve, para hoje estar no paraíso, e infelizmente ela está no inferno, sofrendo e sempre vai sofrer. Todo aquele que morre sem entrar em aliança com o Senhor, ele vai para o lugar de sofrimento eterno. E eu não estou falando isso para te assustar não, eu costumo usar a ilustração aqui. Nós vamos para Eunápolis, aqui pelo Arraial da Ajuda, tem uma ponte sobre o rio Buranhém. Se o DENIT colocar uma placa, cuidado, não ultrapasse, a ponte caiu. O DENIT não quer dar um susto em ninguém, ele quer advertir, porque há um perigo iminente lá se você continuar. Então, quando nós falamos que há um perigo iminente, para alguns é perigo e para outros é a glória iminente da volta do Senhor Jesus Cristo, ou da morte de alguém, você precisa estar preparado para morar com o Senhor. O que você quer fazer? Desperdiçar a sua chance? Talvez seja a sua última chance. Não faça como essa mulher, perdeu todas as oportunidades que ela teve. No último instante, Deus ainda foi misericordioso e disse, olha, é a oportunidade de salvar a sua vida. Talvez eles vivendo como foram viver em uma caverna, ela tivesse mais tempo de refletir, mas ela decidiu olhar para trás. Eu imagino o que passava no coração dela, todas as coisas que nós adquirimos por tantos anos, nossos bens, ou meu relacionamento social, quantas amigas. Se você olhar para os lados e se apegar demais, Jesus disse, quem se apegar à própria vida, a perderá, e quem abrir mão de sua vida, a ganhará. Você abre mão quando você se entrega para Cristo e aceita seguir Jesus de todo o seu coração, porque esse é o processo do discipulado, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Você abre mão da sua própria vontade e você encontra a real felicidade. Então, Deus está dando uma oportunidade agora, e eu quero convidar você que está aqui, você que está na sua casa, a entrar em aliança com o Senhor agora. Não fique envergonhado não, repita comigo em voz alta essa oração. Diga, Senhor Deus, eu não quero desperdiçar esta minha oportunidade. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entrar em aliança com o Senhor. Perdoa os meus pecados
E eu confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me dê força, graça para viver a vida que me resta para te agradar, abandonando o amor a esta vida e a prática pecaminosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça firme com o Senhor. Não faça como essa mulher que, mesmo depois de sair do lugar da perdição, a perdição ficou dentro dela. Você entrou numa aliança com o Senhor agora. Fortaleça-se a cada dia. Leia a palavra de Deus. Se você tem oportunidade, vá congregar em uma igreja. Você que não está aqui no Arraial, é do Arraial, convido a fazer parte aqui conosco, para nós podermos te acompanhar. Mas fique firme com o Senhor Jesus. Ele te dará graça e você vai ter experiências tremendas e maravilhosas com Ele. Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar em pé. Mais uma vez, obrigado aos meus familiares, minha mãe, meus irmãos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.